Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, né? Nós estamos meditando hoje no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, né? E nós vamos hoje fazer a leitura do capítulo completa, né? E logo em seguida vamos estar meditando nas referências do capítulo 1 de Coríntios. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Diz o seguinte, o título da mensagem: Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As dissensões na igreja de Corinto, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes
pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, também judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Surimicanto rianda labaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, nós vejamos aqui que Paulo, né, nosso querido amado irmão apóstolo Paulo, né, escreveu esta carta aos irmãos de Corinto, né, exatamente porque os irmãos, qual era a dissensão entre os irmãos, né? Para quem não sabe o que é dissensão é desentendimento. É quando cada um fala uma coisa, quando cada um quer uma coisa, quando cada um pede uma coisa, e principalmente quando cada um entende de um jeito. A mesma explicação, cada um tem um entendimento diferente. Isso é dissensão, né? E por causa disso, cada um quer fazer do seu jeito, né? E aí a obra não flui. Em qualquer lugar, a obra não é edificada quando cada um puxa para um lado. Em qualquer tipo de empreendimento, né? Numa empresa de qualquer tipo de segmento, né? Se a equipe daquela empresa, cada um puxar para um lado, tiver um entendimento diferente das mesmas coisas, né? Nas mesmas situações, mas o entendimento de cada um é diferente, então não há edificação, não tem como, né? E Paulo chegou aos ouvidos dele que o que a igreja de Corinto fazia, né? Não, Paulo mandou fazer assado, não, Apolo mandou fazer cozido, não, Jesus mandou fazer frito, né? E não havia um entendimento, havia dissensão na igreja, e a obra então aquilo estava atrapalhando a obra de Deus, a edificação da obra de Deus, né? A boa edificação da palavra de Deus, né? Da obra do Senhor, né? E Paulo então escreveu uma carta para eles, exatamente, repreendendo eles, exortando eles, corrigindo eles, chamando a atenção deles, né? Para que eles pudessem realinhar, né? E ver a quem eles deveriam verdadeiramente, né? Ouvir, né? De quem era, né? Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi nenhum outro, e sim Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para salvar a todos nós. E Paulo fez eles entender isso, né? Então vamos ver o que as referências falam sobre esse assunto todo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o esclarecimento de Paulo aqui na primeira nota da palavra de Deus vem exatamente
trazer clareza das pessoas que são chamados santos, né? E aí a palavra de Deus nos exorta, nos ensina dizendo o seguinte, que quem são os chamados santos na igreja? Ou na vida, ou na face da terra, né? Não são as imagens de escultura que o mundo adora e venera. Os santos que a palavra de Deus afirma são exatamente homens e mulheres de Deus, santificados pela santa palavra do Senhor. São os lavados e remidos no sangue de Jesus, por ter o aceitado Jesus um dia, né? Ter sido passado pelas águas batismais, principalmente águas correntes, morrendo o velho homem, nascendo a nova criatura, tanto da mesma forma, da mesma sorte também a mulher, né? Aí passou a viver em santificação de corpo, alma e espírito. Então esses são os chamados santos. E para que haja um perfeito entendimento daqueles que têm dúvida, daqueles que não entendem, daqueles que contestam, né? Então aqui está a referência onde é que você vai encontrar essa afirmação de quem são os verdadeiros santos chamados na face da terra. E a referência é chamados santos, ver em Atos, capítulo 9, versículo 13, nota, sobre o significado do termo santos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a palavra continua falando, né, até o versículo de número 7, que continua dizendo, né? Aleluia, Pai, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo... 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, até ao 11. Está escrito o seguinte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, do 7 ao 11. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As dissensões na igreja de Corinto, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aleluia, Pai. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói, que há contendas entre vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos 7 até o 11. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos primitivos viviam na expectativa da volta de Cristo para os seus dias. Ver em Mateus, capítulo 24, versículo 42, nota. João, capítulo 14, versículo 3, nota. Tinham uma fé firme no fato da vinda do Senhor, vivendo cada dia na expectativa daquela grande esperança. Note que a esperança do cristão é a volta pessoal do Senhor Jesus Cristo.
e não o conjunto geral dos eventos que assinala os últimos dias. Confira em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Tito, capítulo 2, versículo 13. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Ver o estudo, a esperança do crente, segundo a Bíblia. Página 1841. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Né? Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo, até ao versículo 17. Né? Vamos ver a mensagem, depois nós voltamos à referência. Né? Do 12 até o 17. Que diz o seguinte: Paulo falando com os irmãos de Corinto. Quero dizer com isso, porque a respeito de vós, vamos pegar do 11 para ficar mais claro aqui o entendimento para os irmãos de modo geral. Né? Dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cefas. Começaram a surgir facções entre os dirigentes da igreja de Corinto. Alguns membros da igreja passaram a considerar mais a certos ministros do evangelho do que o próprio evangelho. Paulo condena essa atitude e os faz lembrar que nem ele, nem qualquer outro homem foi crucificado por amor a eles. Esse mesmo erro ainda existe hoje. Alguns crentes se apegam mais a um certo pastor ou evangelista do que a Cristo e a sua palavra. Mas a atitude pode torná-los infiéis aos princípios cristãos e até mesmo levá-los a dividir a igreja. Sempre devemos tomar o cuidado de concentrar nosso amor, devoção e lealdade em Deus e na sua palavra, não em qualquer pastor ou outra pessoa. Vou repetir, irmãos, achei muito forte, muito boa esta afirmação, desta referência aqui do versículo 12, né? Onde fala dos três homens, né? Os três homens de Deus, né? Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Os dirigentes da igreja de Corinto, né, passavam por essa situação, né, onde os membros das igrejas tinham mais, se assimilava mais, né, tinha mais admiração por um ou outro desses ministros, né. Foi uma região onde passou Paulo
Paulo abriu as igrejas, mas passou também Apolo e Pedro, né? E aí, por esse motivo, cada um tinha preferência por um ou por outro, admirava mais um do que o outro. E Paulo faz o povo lembrar aqui que a nossa admiração, né, tem que ser por aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar nossas almas, que foi o Cristo crucificado, né? E aqui o povo dizia, e aqui fala que ainda hoje existe isso, e existe mesmo. E eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Começaram a surgir facções entre os dirigentes da igreja de Corinto. Alguns membros da igreja passaram a considerar mais a certos ministros do evangelho do que o próprio evangelho. Paulo condena essa atitude e os faz lembrar que nem ele, nem qualquer outro homem foi crucificado por amor a eles. Nesse mesmo erro ainda existe hoje. Alguns crentes se apegam mais a um certo pastor ou evangelista do que a Cristo e a sua palavra. Não que nós não devemos admirar nossos pastores, ter admiração, ter respeito, ter um carinho especial pelo nosso pastor, por um ou por outro, mas sempre lembrando que acima daquele pastor que nós mais gostamos, mais admiramos, acima dele está Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, a minha e a de todos os nossos pastores, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Alguns crentes se apegam mais a um certo pastor ou evangelista do que a Cristo e a sua palavra. Essa atitude pode torná-los infiéis aos princípios cristãos e até mesmo levá-los a dividir a igreja. Sempre devemos tomar cuidado de concentrar nosso amor, devoção, lealdade em Deus e na sua palavra, não em qualquer pastor ou outra pessoa. Ainda no versículo 12, continua falando até o 17, né? Eu sou de Cristo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Quero dizer com isso, irmãos, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Eu de Cristo. O partido de Cristo provavelmente consistia dos falsos mestres que eram inimigos do apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 e 19. E que alegavam ter espiritualidade e sabedoria superiores. Acreditavam que seus conhecimentos, ciência, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, os isentavam das restrições da lei. 1 Coríntios 6, capítulo 12, 1 Coríntios 10, versículo 23, e das exigências da moralidade. 1 Coríntios 5, versículo 2. Estavam procurando introduzir a igreja para o seu evangelho distorcido. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 4, 20 e 21. É contra eles e contra os seus discípulos em Corinto que Paulo sustenta um conflito. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.
Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.